Meus irmãos, minhas irmãs, neste final de semana 27 e 28 de junho, estamos celebrando a festa dos apóstolos São Pedro e São Paulo, dia do Papa. Ouçamos o Evangelho. Mateus 16, 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha gente, esta é uma solenidade importante. O dia litúrgico é o dia 29. Mas, como dia 29 cai numa segunda-feira e no nosso país não é feriado, então a Igreja do Brasil coloca no domingo mais próximo. Então estamos celebrando nesse final de semana esses dois apóstolos que são pilares da Igreja. A primeira leitura e o Evangelho falam de Pedro. A primeira leitura, tirado de Atos 12, mostra aquele momento em que Pedro está preso e ele é libertado por Deus. Mas a segunda leitura fala de Paulo. Paulo está na iminência do seu martírio e ele faz um balanço da sua vida e diz: Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça. E aí o Evangelho que nós acabamos de ouvir. Nós somos uma igreja católica apostólica romana. Somos uma igreja apostólica porque a revelação de Deus foi feita aos apóstolos. E os apóstolos nos transmitiram a revelação. E nós recebemos dos apóstolos e também transmitimos para os demais. E vemos como se dá essa transmissão. Pedro era um dos 12. Paulo não era um dos 12. Paulo nem conhecia, nem chegou a conhecer pessoalmente Jesus. Mas Paulo teve uma experiência tão profunda do Senhor que o colocou no mesmo nível dos apóstolos. E ele recebeu também dos apóstolos e transmitiu para nós. Então é muito bonita essa imagem de uma igreja que recebe uma revelação, e a palavra revelar significa tirar o véu, começa a compreender o que Deus quer de nós, o que Deus é, para onde Deus está nos conduzindo, e ao mesmo tempo vai transmitindo isso aos demais. E o Evangelho de hoje, Mateus 16, fala daquela cena que é fundamental para os três evangelhos chamados evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Mateus 16, Marcos 8 e Lucas 9. Jesus, em Cesareia de Filipe, pergunta: O que é que estão dizendo de mim? E os apóstolos vão partilhar as diversas impressões. Alguns dizem que ele é João Batista, que ressuscitou, que é Elias que voltou, que é Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus faz uma resposta, faz uma pergunta fundamental. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, nesta hora quando fala, não fala somente como Pedro, mas fala com aquilo que ele representa
Pedro, a imagem da igreja, faz uma bonita profissão de fé. Ele diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, ungido, o Filho do Deus vivo. A igreja, que somos todos nós, ela tem como raiz uma profissão de fé. Quem é Jesus para nós? Ele para nós é o Filho de Deus, Ele é o meu Senhor, é meu único Senhor. Somente diante dele eu dobro o meu joelho, ou na minha vida eu vou me submetendo a falsos deuses, a falsos senhorios. E Jesus diz uma coisa bonita, Pedro. Diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Jesus nessa hora mostra: olha, Pedro, o que você está tendo é uma revelação. Você está respondendo aquilo que meu Pai te revelou. Por isso, uma comunidade de fé precisa constantemente estar atenta, precisa constantemente estar vivendo o discernimento e perguntando: Senhor, o que queres que eu faça? Fala, Senhor, que teu servo escuta. Para que essa comunidade possa um dia dizer como Maria: eis aqui a serva, eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E como se não bastasse, Jesus ainda continua dizendo a Pedro: por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Que pedra é essa aqui, Pedro? A pedra que Pedro representa é a fé. É sobre essa pedra que é construída a igreja. A gente não pode falar de igreja sem um dado da fé, senão a igreja vira um organismo meramente social. Tem gente que entende a igreja como instituição. Instituição é a resposta que a gente vai dando ao longo da história. Mas o princípio fundamental de igreja é princípio de fé. É a comunidade daqueles que reconhecem Jesus como o Filho do Deus vivo. A comunidade daqueles que se sentem irmãos de Jesus, portanto, irmãos do Senhor, filhos do Pai, movidos pelo mesmo Espírito. Aí está a base. E é Pedro que representa isso. Na igreja, minha gente, nós precisamos olhar sempre para essas figuras que são referências nossas. E elas são referências não enquanto o brilho está nela, mas enquanto elas apontam Jesus. Pela profissão de fé de Pedro, Pedro aponta para Jesus. Paulo também aponta para Jesus. E uma igreja, ela precisa ser petrina e paulina. Petrina, diríamos, não que os dois tenham feito coisas diferentes, todos os dois professam a fé, todos os dois são missionários. Mas Pedro aparece como aquela fé genuína de quem seguiu os passos do Senhor. E seguiu os passos do Senhor, minha gente, na fragilidade. Se nós olharmos a figura de Pedro, ele é um homem que quer caminhar o Senhor, mas quer caminhar atrás do Senhor, mas ele é muito frágil. Ele acerta agora, erra ali. Ele é capaz, inclusive, de negar o Senhor, mas vai caminhando. Até que um dia ele é capaz de morrer como Cristo morreu. Paulo, que é outra dimensão da igreja, ele é a expressão daquele que era inimigo da igreja. Perseguia os cristãos. Perseguindo os cristãos, estava perseguindo o próprio Senhor. Mas que Paulo também fará essa experiência do encontro com o Senhor e de perseguidor, de homem escravo da lei, vai se tornar teólogo da graça. Mas tudo isso a partir da maturidade da fé, de reconhecer que Jesus é o centro da nossa vida. Por isso que na festa de São Pedro e São Paulo nós celebramos o dia do Papa. Às vezes a gente imagina a igreja, a hierarquia da igreja como uma grande pirâmide e o Papa como aquele que está na ponta da pirâmide. Vocês lembram quando o Papa Francisco foi eleito no dia 13 de março de 2014? Na hora que ele é apresentado lá na sacada do Vaticano, ele se apresenta como o bispo de Roma que preside a igreja na caridade.
Esse é o princípio de Pedro e dos Pedros que vieram depois dele. É o bispo de Roma que preside os demais bispos, que preside a igreja na caridade, no amor de Cristo, porque é o amor de Cristo que nos congrega. Por isso, hoje nós queremos elevar uma prece especial pelo Papa Francisco, para que ele, como Pedro, possa confirmar a igreja na fé, para que ele, como Pedro, não tenha medo de professar a fé e de ajudar a igreja a professar a fé, mesmo que para isso ele seja incompreendido e perseguido, tanto fora como dentro da igreja. Para que ele um dia possa dizer, como Paulo, no fim da sua missão: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Que São Pedro e São Paulo intercedam pelo ministério do Papa Francisco. Que São Pedro e São Paulo possam interceder por todos nós que somos a Igreja de Jesus Cristo. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta segunda parte do nosso programa, ouviremos a 8ª catequese do Papa Francisco sobre o tema da oração. Catequese que ele iniciou no dia 6 de maio. Disse o Papa: no itinerário de catequese sobre oração, hoje encontramos o rei Davi. Predileto de Deus desde menino, foi escolhido para uma missão única, que assumirá um papel central na história do povo de Deus e da nossa fé. Nos evangelhos, Jesus é chamado várias vezes filho de Davi. Com efeito, como ele, nasce em Belém. Da descendência de Davi, segundo as promessas, vem o Messias, um rei totalmente segundo o coração de Deus, em perfeita obediência ao Pai, cuja ação cumpre fielmente o seu plano de salvação. A vicissitude de Davi começa nas colinas ao redor de Belém, onde apacenta o rebanho de seu pai, Jessé. É ainda um rapaz, o último dos irmãos, a ponto que quando o profeta Samuel, por ordem de Deus, vai em busca do novo rei, até parece que seu pai se tinha esquecido daquele filho mais novo. Trabalhava ao ar livre. Pensamos nele como amigo do vento, dos sons da natureza, dos raios de sol. Só tem uma companhia para confortar a sua alma, a cítara, e nos longos dias de solidão gosta de tocar e cantar ao seu Deus. Também brincava com a funda. Portanto, em primeiro lugar, Davi é um pastor, um homem que cuida dos animais, que os defende quando surge o perigo, que lhes dá o sustento. Quando Davi, por vontade de Deus, tiver que se preocupar pelo povo, não realizará ações muito diferentes dessas. É por isso que na Bíblia a imagem do pastor é muito recorrente. Também Jesus se define o bom pastor. O seu comportamento é diferente daquele do mercenário. Oferece sua vida pelas ovelhas, guia-as, sabe o nome de cada uma delas. Da sua primeira profissão, Davi aprendeu muito. Assim, quando o profeta Natã o repreenderá pelo seu gravíssimo pecado, Davi compreenderá imediatamente que tinha sido um mau pastor, que roubara de outro homem a única ovelha que ele amava, que já não era um servo humilde, mas um homem doente de poder, um caçador furtivo que mata e saqueia. Um segundo traço característico presente na vocação de Davi é o seu espírito de poeta. Desta pequena observação, deduzimos que Davi não era um homem vulgar, como muitas vezes pode acontecer com indivíduos obrigados a viver prolongadamente isolados na sociedade. Ao contrário, é uma pessoa sensível que gosta da música e do canto. A cítara acompanhá-lo-á sempre,
para elevar um hino de alegria a Deus, para expressar um lamento ou para confessar o próprio pecado. O mundo que se apresenta aos seus olhos não é uma cena milagrosa. O seu olhar capta, por detrás do desenrolar dos acontecimentos, um mistério maior. A oração nasce precisamente dali, da convicção de que a vida não é algo que passa por nós, mas um mistério surpreendente que em nós suscita a poesia, a música, a gratidão, o louvor ou a lamentação e a súplica. Quando a uma pessoa falta essa dimensão poética, digamos, quando lhe falta a poesia, a sua alma cocheia. Portanto, segundo a tradição, Davi é o grande artífice da composição dos salmos. No início, fazem frequentemente referência explícita ao rei de Israel e alguns dos acontecimentos mais ou menos nobres da sua vida. Portanto, Davi tem um sonho: ser um bom pastor. Às vezes conseguirá estar à altura dessa tarefa, outras vezes não. Mas o que importa no contexto da história da salvação é que ele representa a profecia de outro rei, do qual é apenas anúncio e prefiguração. Fitemos Davi, pensemos em Davi, santo e pecador, perseguido e perseguidor, vítima e carnífice, o que é uma contradição. Davi era tudo isto ao mesmo tempo. E também nós, na nossa vida, temos traços frequentemente opostos na trama da vida. Todos os homens pecam, muitas vezes de incoerência. Na vida de Davi existe apenas um fio condutor que confere unidade a tudo o que acontece: a sua oração. Esta é a voz que nunca se apaga. Davi santo reza, Davi pecador reza, Davi perseguido reza, Davi perseguidor reza, Davi vítima reza, até Davi carnífice reza. Este é o fio condutor da sua vida, um homem de oração. Esta é a voz que nunca se apaga, quer assuma os tons de júbilo, quer os da lamentação, é sempre a mesma oração, só muda a melodia. Agindo assim, Davi ensina-nos a deixar que tudo faça parte do diálogo com Deus. Tanto a alegria como a culpa, o amor como o sofrimento, a amizade como a doença. Tudo pode tornar-se palavra dirigida ao Tu, que nos ouve sempre. Davi, que conheceu a solidão, na verdade nunca esteve sozinho. E no fundo, este é o poder da oração em todos aqueles que lhe dão espaço na própria vida. A oração dá-nos nobreza e Davi é nobre porque reza. Repito, a oração dá-nos nobreza e Davi é nobre porque reza. Mas é um carnífice que reza, que se arrepende e readquire a nobreza graças à oração. A oração confere-nos nobreza. Ela é capaz de assegurar a relação com Deus, que é o verdadeiro companheiro do caminho do homem. No meio das numerosas provações da vida, boas ou más, mas sempre com a oração. Obrigado, Senhor. Tenho medo, Senhor. Ajudai-me, Senhor. Perdoai-me, Senhor. Davi tinha tanta confiança que quando foi perseguido e teve que fugir, não permitiu que o defendesse. Se meu Deus me humilha, deste modo ele sabe, porque a nobreza da oração nos deixa nas mãos de Deus. Aquelas mãos chagadas de amor, as únicas mãos seguras que nós temos. Que belíssima catequese. Oxalá, depois desse texto, dessas palavras do nosso Papa Francisco, tenhamos mais estímulo, tenhamos uma melhor motivação para rezarmos. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, quero partilhar minha agenda litúrgica com vocês.
De segunda a sexta, presida a Eucaristia, às 7 horas da manhã, no Mosteiro das Clarissas, transmitido pela nossa rádio Rural FM 102.7. E aos sábados, às 7h30, também do Mosteiro. Nesta terça-feira, à noite, também presidirei a Eucaristia na Catedral, encerrando o mês de junho, mês do Sagrado Coração. No final da Eucaristia, teremos a coroação da imagem do Sagrado Coração de Jesus. E quarta-feira que vem, já é mês de Santana. Entremos no mês de julho, invocando a nossa padroeira. E aos domingos, às 8h30 da manhã, estou presidindo a Eucaristia na Catedral de Santana, com a missa sendo transmitida pela nossa 95 FM, pela 102.7 Rural FM, pela TV Curtição, canal Brisanet 175, e pelas redes sociais da TV Curtição, da paróquia nossa da Catedral e da Diocese de Caicó. Queremos terminar esse programa rezando pelos aniversariantes do clero nesta semana. Neste sábado, dia 27, aniversário natalício do Padre Ivanoff da Costa Pereira, pároco de Timbaúba dos Batistas. Domingo, dia 28, aniversário natalício do Padre Cláudio Dantas de Oliveira, pároco de Santana de Currais Novos, do diácono Pedro Pereira da Silva, da Paróquia Nossa Senhora dos Remédios em Cruzeta, e do diácono Cícero Pedro da Silva Medeiros, da Paróquia de São Francisco de Lagoa Nova. Dia 29, aniversário de ordenação do Padre Edmundo Cágere, nosso Monsenhor Edmundo Cágere, pároco emérito de Santo Estevão. E dia 1º, aniversário natalício do diácono Lindomar Vieira da Silva, Lindomar Vieira de Araújo Júnior, diácono da paróquia de Nossa Senhora do Ó, em Serra Negra do Norte. Vamos terminar o nosso programa invocando esses dois apóstolos, colunas da nossa igreja. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos os auxílios necessários à salvação, pela intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, pelos quais destes à vossa igreja os primeiros benefícios da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja sempre convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro e de São Paulo, desça sobre todos vós a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para todos e todas. Permaneçamos em paz e que a alegria do Senhor seja a nossa força.